Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Gessiane Molinari e nesse vídeo de hoje vim te ajudar a pintar transparência de uma forma bem prática. Aqui na descrição do vídeo vou deixar todos os materiais utilizados, desde pincéis, o link para vocês baixarem o risco e também as cores utilizadas. Sei que muitas pessoas têm dificuldade em pintar transparência, em dar aquele efeito bem bonito, brilhoso, sem sobrecarregar muito a pintura. Então, por isso, resolvi trazer esse vídeo, essa aula bem prática e bem rápida, para vocês colocarem em prática para evoluir a cada dia mais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. No final dessa aula, deixe a sua avaliação aqui nos comentários o que você achou da aula e ative o sininho para ser sempre lembrado de novas aulas que eu colocar aqui no meu canal. Tudo foi explicado em detalhes para facilitar ainda mais o aprendizado de vocês. Um beijo a todos e tenham uma ótima aula! O primeiro passo para fazer esse copo, vou começar com a parte de cima aqui. Trabalho com o diluente ou clareador para poder suavizar a cor dessa transparência, porque aqui ele aparece como fundo mais claro, aquele fundo transparente mesmo, fundo branco. Então, para isso eu preciso utilizar o diluente ou clareador para suavizar as cores que eu vou entrar posteriormente. Aqui eu vou utilizar um pouquinho do cinza claro para criar aquele aspecto mais acinzentado mesmo. Por mais que o vidro seja translúcido, ele tem em alguns pontos de sombra um tom mais acinzentado. Então, aqui eu venho esfumando um pouquinho, ó, nessa parte de cima onde não tem o suco, esfumo um pouquinho desse cinza, venho com um pouquinho do branco também, ó, fazendo primeiro a parte do fundo, para depois entrar com os pontos de reflexo, os pontos de reflexo mais claros e os mais escuros. Então, vim aqui, ó, trabalhando dois pontos também, esfumados com branco, já para destacar esse efeito. Eu venho com um pouquinho do cinza, ó, bem levemente nessa partezinha de cima, onde aparece somente a transparência do copo, sem nenhum líquido dentro. Então, aqui eu venho esfumando um pouquinho do cinza mais escuro, para poder realçar essa lateral, a bordinha lateral, ó, do copo. A sombra para dar aquele aspecto arredondado também do copinho, que depois com a parte do suco a gente vai reforçar com a cor do suco. Mas aqui eu preciso realçar com um tom mais escuro, aqui eu utilizo o cinza. Tem copos que tem um tom mais azulado, mas nesse caso aqui eu gosto de trabalhar com cinza mesmo. Ó, vem esfumando aqui para poder criar esses pontos de reflexo mais escuros e depois entrar com as outras cores. Com um pouquinho só de tinta, ó, bem pouquinha tinta, eu vou fazer todo um contorno aqui, ó, na parte de cima, sem contornar totalmente, ó, bem esfumadinho, sem fazer aquele contorno marcado, é um contorno bem mais leve. Dei um espaço, deixei um espaço mais clarinho, esfumo um pouquinho do lado de cá também, sem deixar aquela marca de tinta aqui no contorno, na lateral. Ó, tudo bem esfumadinho. Vou pegar um pouquinho aqui na frente também, ó. Bem de levinho, para poder criar esse efeito da bordinha. Que depois eu vou realçar com ponto de brilho. Ó, bem esfumadinho, para não ficar muito marcado. Aqui é como se o líquido que tá aqui dentro, ele tivesse movimento. Então, vou utilizar o amarelo ouro, primeiro aqui por dentro, ó, para poder fazer essa parte de dentro, como se fosse a parte de trás aqui aparecendo. Como deu esse movimento, ele criou uma elevação aqui, encostando na parte de trás do copo, ó. Preencho com amarelo ouro. Agora, vem com um pouquinho do siena natural, para dar um volume a mais, sombrear e criar um volume mais arredondado
nesse suco. Destacar o volume. Então, vem principalmente aqui por cima, ó. Deixando o meiozinho aqui mais clarinho. Também posso pegar um pouquinho só do laranja, bem pouquinho. Que o laranja se destaca bem. E esfumar junto com esse siena natural. Pra não ficar aquele laranja tão forte. Agora, eu vou pra parte da frente do suco. Aqui em cima, é uma parte onde tá mais clara, tá pegando um pouco mais de luz e eu preciso dar esse destaque. Para isso, eu vou utilizar nesse contorno o amarelo canário. Então, antes de descer aqui com todas as cores que eu utilizei aqui em cima, aqui na pontinha eu preciso entrar com um pouquinho do amarelo canário para realçar essa parte mais iluminada. Então, vem aqui, ó, preenchendo. Deixando um pouquinho aqui esfumado para poder trabalhar com os outros tons de amarelo. E agora, aqui pra baixo, eu vou preencher todo com o amarelo ouro, antes de entrar com qualquer outra cor. Então, pode vir preenchendo, preenchimento simples. Se quiser utilizar uma fita aqui, pode estar preenchendo com a fita. Colocar uma fita aqui lateral, por ser um copo bem retinho, dá pra utilizar uma fita aqui na lateral. Uma fitinha crepe. Vou esfumar bem aqui, ó, próximo do amarelo canário. Pra tirar aqui as marcações, ó. E vou preencher todo o restante, preenchimento normal. Então, vem, ó, pega bastante tinta e sempre se atentando com cada contorno. Aqui mesmo em cima do amarelo canário, vou retocar aqui, ó. Venho com um pouquinho do branco, bem de levinho. E vou esfumar, ó, pra dar um efeito mais iluminado ainda. Mas precisa ser bem esfumadinho. Sem tirar muito esse tom do amarelo canário, ó. Bem pouquinha tinta na pontinha do pincel, ó. Com o siena natural, começo a sombrear. Muito cuidado com a quantidade de tinta e com os contornos. Ó, vem aqui na lateral sombreando para dar aquele efeito mais arredondado. Esfumando bem, ó. Aqui sem encostar na parte de baixo, sem encostar no contorno, também vou fazer um leve esfumado. E aqui eu já vou começar uma sombra mais forte na frente. Vou até substituir por um pincel pituá para poder facilitar esse esfumado aqui e dar um efeito mais bonito. Peguei o pincel pituá e venho esfumando bem aqui na frente, ó. Mais forte aqui no meio para dar o volume. Ó, venho mais forte, trabalhando os esfumadinhos para lateral. Mais forte aqui no meio. E venho deixando as laterais mais clarinhas.
Agora vem com um pouquinho do laranja também. Mais forte no meio. E vem deixando mais esfumadinho nas laterais. Vem aqui, ó, por baixo com um pouquinho do laranja, demarcando melhor o contorno. Não tem problema passar assim, ó, o esfumadinho por cima, porque depois a gente consegue preencher. Venho esfumando o laranja aqui na lateral também, principalmente por estar encostado com uma laranja, bate aquele reflexo aqui no copo. Também vou esfumar um pouquinho do laranja aqui na lateral, para não ficar só esse tom amarelado do siena. Então, vem aqui esfumando bem esfumadinho na lateral, ó. E aproveito só com a sujeirinha de tinta, venho puxando alguns reflexos, ó, como se fosse um Y, bem esticadinho, ó, duas perninhas aqui, e vem esfumando aqui na lateral. Posso fazer isso com siena natural e com um pouquinho do laranja também, ó. Nós vem fazendo os reflexos mais marcados e um mais em formatinho de linha mesmo. Aqui a partezinha de baixo do fundo, utilizei um pouquinho do clareador, agora venho com branco, fazendo a parte mais clara, mais iluminada. Vou esfumar um pouquinho também do cinza. Para dar aquele efeito da transparência, que é um fundo transparente aqui na parte de baixo, ó, também. E vou demarcar mais aqui a parte do chão, ó. Até deixar mais claro aqui o contorno, ó. Antes de secar totalmente, vou pegar aqui um pouquinho do branco, tiro o excesso aqui, ó, no cantinho. E vou já iluminar, criar alguns pontos iluminados, esfumando bem, ó. Pego mais um pouquinho e venho do ladinho de cá, ó. Posso colocar uns reflexos também.
Umas marquinhas mais de lado, ó. Só dar umas pinceladinhas mais marcadinhas de lado, pra não ficar totalmente aquele efeito totalmente retinho. Para pintar laranja, eu vou começar por essa que está por baixo. Também vou utilizar o amarelo ouro, as mesmas cores utilizadas para poder fazer o suco, eu vou utilizar aqui na laranja também. Então, começo aqui na parte mais iluminada, já preenchendo com amarelo ouro. E à medida com que eu for chegando próximo do copo e próximo da outra laranja, eu vou trabalhar com as cores mais escuras. Começo pelo laranja. Então, aqui ainda eu entro com o amarelo ouro, preenchendo bastante, até um certo ponto em que eu vou começar a mesclar o laranja, para dar uma cor bem mais forte e sombrear ela também. Que é mais fácil eu ir puxando o laranja para dentro do amarelo do que tentar corrigir o amarelo em cima do laranja. Então, eu entro com mais amarelo do que com laranja. Aqui, ó, já venho sombreando. Já venho aqui trabalhando com laranja e jogando aqui pra dentro do amarelo, mesclando com amarelo. Pode vir dando umas batidinhas também pra dar aquele efeito todo furadinho da laranja. Esfuma aqui por cima, sem encostar no contorno. Faço o contorninho certinho aqui na parte de baixo. Termino de preencher. Bem dando umas batidinhas para dar textura. Ficar uma laranja com textura, não ficar aquela laranja sem vida. Pegar um pouquinho do siena natural para esfumar em alguns pontos também. Esfumar um pouquinho aqui na lateral, ó, sem encostar muito no contorno, bem esfumadinho. Agora, aqui com um pouquinho do vermelho tomate, vou sombrear mais ainda, dar mais realce a cor dessa laranja. Então, vem sombreando aqui, ó, por baixo, com esse vermelho tomate. Posso vir trazendo um pouquinho aqui, ó.
deixando aquele esfumadinho mais irregular para criar textura. Vou sombrear um pouquinho aqui por baixo também, sem encostar muito no contorno. Agora, com um pouquinho do vinho, vou realçar mais a sombra aqui na lateral, ó. Deixa eu pegar um pincelzinho até menor para poder facilitar aqui a sombra do cantinho aqui na parte de baixo, que é bem mais sombreado, bem mais marcada. Aqui, ó, é a mesma coisa. Amarelo ouro, esfumei um pouquinho do laranja primeiro, principalmente nessas partes mais escuras. Trabalhei reforçando com vermelho tomate um pouquinho de sombra com vinho. A parte diferente é essa partezinha de dentro, que é bem parecida com limão também. É só modificar as cores. Vem contornando certinho essa parte de dentro, deixando o miolinho aqui para entrar com uma outra cor. E vem preenchendo toda essa partezinha aberta, ó, com amarelo ouro primeiro. Tentando deixar bem certinho o contorno. Vem fazendo o contorno bem certinho. Deixando só o miolinho aqui, ó. E as laterais para entrar com a outra cor. Aqui agora eu vou pegar um pouquinho do siena natural. Vou esfumar em alguns pontos para poder sombrear. Para dar mais profundidade também. Ó, vem fazendo alguns esfumadinhos assim, ó. Para realçar um pouquinho o volume dos gominhos. Umas pinceladinhas, seguindo o formatinho aqui da laranja, ó. Vem com um pouquinho do laranja também, ajudando a realçar essas cores. Vem dando essas pinceladinhas para dar aquele efeito dos gominhos. Ó, tudo bem esfumadinho para não ficar sobrecarregado de tinta. Com cuidado, vou preencher toda essa partezinha aqui, ó, com branco. Essa parte e essa parte aqui de dentro. Então, vem com cuidado, com calma, fazendo todos os contornos certinhos. Pra ficar bem bonito, trabalho bem feito.
Só vim bem devagarzinho, ó, fazendo o preenchimento. Depois de todo preenchido, vou pegar um pouquinho aqui do amarelo para poder esfumar junto com esse branco, mas não vou esfumar em toda essa parte branca, é mais aqui, ó, nos contornos, próximo da casca. Pra não ficar tão branco assim, ó, tão forte. Ainda aqui com amarelo, vou fazer um contorno. Contornar essa casca. Para fazer a espessura dela. Já vou aproveitar para preencher essa partezinha aqui de dentro também, ó. Preencho com branco. E vem puxando essas pinceladinhas. Pegar um pouquinho do laranja também para dar um reforço nessa casca. Para não ficar só esse amarelo. Com o próprio branco, pincelzinho fininho, vou puxar algumas separações dos gominhos, mas é bem fininho. Quase se nem aparecesse, ó. E vem com os pontinhos de brilho para dar aquele destaque bem molhadinho. Vem dando algumas batidinhas, encostando um pouquinho. Quanto mais pontinho de brilho a gente coloca, mais bonito ele vai ficando.
Pincelzinho filete, vem colocando aquelas bolinhas aqui no contorno da casca, ó. Com várias bolinhas aqui bem no contorno. Que é as bolinhas que deixam a laranja, o limão, tudo cheio de furinhos. Peguei o siena natural, vou preencher essa bolinha aqui de dentro. Venho com um pouquinho do branco. Iluminando e criando uma textura, fazendo uma bolinha aqui mais esfumadinha aqui por dentro. Pego o sépia e venho encostando assim, ó. Bem no contorno, para deixar esse efeito só encostando, para deixar esse efeito mais marcadinho assim mesmo. Pincelzinho filete. Vou realçar a textura aqui de dentro. Pego o branco, tiro o excesso, um pouquinho do excesso aqui no pratinho. E vou esfumar um pouquinho aqui por cima, ó. Peguei um pouquinho mais, venho aqui na frente para poder dar uma realçada no volume, ó. Deixa eu acertar aqui que eu acabei passando por cima. Agora, pego novamente esse branco. Vou colocar um ponto mais forte de brilho por aqui, ó. Pode vir dando essas batidinhas para dar um efeito. Dar um efeito de textura. Bem de levinho, vem dando umas batidinhas para ficar umas batidinhas bem pequenininhas. Ó, batidinhas mesmo. E já aqui, ó. Também vou dar umas batidinhas aqui na parte da frente, ó. Bem de levinho. Pra finalizar, vou colocar uns pontos de brilho aqui com branco. Isso daqui precisa estar bem seco. Então, vou vir da parte da frente aqui, ó, do meu copo. Vou demarcar esse primeiro ponto aqui. Fiz esse levantadinho aqui, puxei um pouquinho mais pra baixo, ó. Vem colocando alguns pontos de brilho. Lavar bem meu pincel pra não ficar amarelo.
Vou puxar aqui meu ponto de brilho. Colocar do lado de cá também, ó. Sem deixar muito esfumado. Pode voltar e preencher bem. Depois de seco, esse branco pode voltar e fazer um retoque a mais aqui para ele ficar bem preenchido. Pode ver que ele não dá tanto destaque. Deixa eu lavar meu pincel, dar uma umedecida nele para poder puxar uns reflexos aqui também. Vem aqui no contorninho, coloco também os pontinhos de brilho. Quanto mais pontinhos de brilho colocar, mais bonito ele vai ficando. E esse foi o resultado final. Apliquei um stencil aqui no fundo. Já ensinei algumas vezes aqui como aplicar o stencil sem que fique borrado. Vocês podem estar utilizando o mesmo copo, modificando as frutas. Tem frutas que eu ensino aqui no canal também. Algumas aulas onde eu já ensinei frutas diferentes. Vocês podem estar fazendo a substituição da fruta, fazendo uma coleção muito linda com esses copos. E também modificando as cores de acordo com as frutas que vocês forem pintar. Coloque a criatividade de vocês para funcionar. E lógico, se você pintar, não esquece de me marcar nas redes sociais, no Instagram, @GessianeMolinari. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.